Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Você está pronto para aprender Excel sem precisar sair de casa? Então vamos lá. Mas antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar uma aula muito importante do Excel, que é trabalhando com tabelas dinâmicas. Esse é um recurso do Excel que nos permite apresentar relatório resumindo os dados de uma planilha. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de dados e informações em uma tabela, no banco de dados, e vamos apresentá-la de forma resumida utilizando o recurso tabela dinâmica. Vamos à aula então, pessoal? Trabalhamos. Vamos continuar trabalhando com a parte de tabela dinâmicas do Excel, que é um recurso muito importante que o Excel nos trouxe, que nos permite fazer relatórios, ou seja, trazer de uma forma resumida os dados de uma tabela que nós estamos trabalhando, que seria a parte de tabela dinâmica. Na aula anterior, nós trabalhamos essa primeira parte desse roteiro que eu passei aqui para vocês, que seria o que é a tabela, as premissas iniciais, como se cria e pegamos uma noção geral da criação das partes que compõem o trabalho com a tabela dinâmica, que seria a forma de criar em filtro, linhas, colunas, valores, filtro, beleza? Hoje nós vamos continuar um pouco mais avançado, pessoal, que é a parte de configuração de campos, o formato de número, classificar e análise de tabela dinâmica. O primeiro passo, vamos criar rapidamente a nossa tabela dinâmica para a gente trabalhar nessa aula, que seria qual que é o procedimento que nós trabalhamos na aula passada. Marco o local da tabela que eu quero, que inserir tabela dinâmica. Já foi selecionado a minha tabela. Eu vou criar dentro da guia aqui da aba tabela dinâmica. Então eu vou pegar uma tabela, a planilha existente, marco ela, clico em tabela dinâmica e escolho o local que eu quero que contenha a minha tabela dinâmica, beleza? Já trabalhamos na aula anterior, está criado essa área aqui, que é a área que vai representar a minha tabela dinâmica, e do lado direito eu tenho os campos que eu posso utilizar. Esses campos que a gente já viu, eles são cabeçalhos da tabela dinâmica, né, que é essa parte superior, que é a parte de tabela. E aqui embaixo é como eu vou posicionar a minha tabela, formato, jeito, se eu quero a tabela em colunas, em linhas, se eu quero colocar filtro, não, e os valores como serão apresentados, beleza? Pessoal, vamos criar aqui uma tabelinha que seria parecida com o que nós vimos, que seria por cliente, por produto. Vocês observam que eu só marcar, ele já normalmente ele vem aqui para linhas. Eu poderia, por exemplo, depois que eu coloquei aqui, eu poderia puxar antes ou depois também. Ó. Digamos, eu quero colocar aqui, quero mudar a ordem, e aí vai de acordo com a necessidade. Vamos pegar aqui o valor total, ele já automaticamente vem aqui para valores, mas se eu quisesse colocar em outro lugar, é só clicar em puxar. Então vamos aqui, pessoal, fazer a configuração do campo de valores. Como que eu posso fazer? Vocês observam que quando eu coloquei o total aqui, ele me trouxe o valor total para essa área aqui. Essa área eu posso configurar ela de várias formas. Quando eu trouxe o automático aqui, vocês observem que ele somou, ou seja, ele somou os valores aqui do arroz por cliente. Vamos tirar aqui a princípio os clientes. Outro detalhe importante, pessoal, se eu querendo tirar um campo desse, eu posso clicar e puxar ele para dentro da parte branca aqui da planilha. Vocês observam que sumiu daqui e sumiu aqui da minha tabela também, da tabela dinâmica. Vamos trabalhar aqui só com o arroz para vocês entenderem, para facilitar aqui a compreensão. Então, beleza. Quando eu coloquei aqui o valor total, aqui na área de valores, o que veio automático pelo Excel é a soma dos valores. Mas digamos que eu não queira saber a soma. Eu posso utilizar aqui as configurações do campo valor e posso, por exemplo, alterar a contagem. Digamos eu queira saber quantas vendas, quantas inserções de dados do arroz. Eu posso fazer uma contagem. Clique em OK. Observe que mudou o nome aqui
para a contagem do valor, e aqui ele modificou. Vocês observam que o arroz foram 10 inserções, ou seja, ocorrer aqui na minha tabela tem 10 inserções no produto arroz. Ele apareceu aqui 10 vezes. Que foi feita a contagem. Por exemplo, shampoo apareceu só uma vez. Vamos conferir aqui shampoo se está certo? Para a gente conferir aqui, por exemplo, shampoo. Onde que tá? Não, ó, apareceu uma vez aqui. Vamos ver se tem mais. Não tem, né, pessoal? Só uma vez mesmo. Então, o que, que o Excel fez aqui com a minha tabela dinâmica? Ele fez a contagem a partir da configuração do campo valores, que foi o que eu fiz aqui, e me trouxe essa contagem. Então, eu posso escolher contagem, ou lá em campos valores, posso escolher a soma, ou seja, ele somou os valores por produto. Arroz aqui nós tivemos aqui 10 inserções. Aquelas 10 inserções de arroz, ou seja, 10 compras de arroz, totalizou R$ 2.790. Além de soma e de contagem, eu tenho outras opções aqui, pessoal, no campo, nas configurações de campo. Eu tenho também a média. Digamos que eu queira saber a média. Coloquei média. As vendas, cada uma das vendas foi feita agora uma análise e me trouxe a média dessas vendas. E igual eu tenho também o máximo, que seria o valor máximo, ok? O maior valor, ou seja, a maior venda de cada um dos produtos é essa especificada. E tenho também o valor mínimo, que seria o menor valor, valor mínimo desses produtos está especificado. Então, pessoal, com essa configuração aí, com essa parte de configurar campos de valores, eu vou especificando. Normalmente, o que costuma ser mais utilizar é a soma, né, para ele somar e totalizar, e a contagem. Vamos deixar aqui com a soma, que é o mais usual, que vai ser mais interessante para esse tipo de planilha que nós estamos trabalhando aqui. Pessoal, nós já demos uma pincelada na aula passada também, mas vocês, quando eu trago essa tabela dinâmica, ele pega os valores de um formato de número padrão. Mas para facilitar a leitura, que eu poderia fazer? Transformar esses números num formato contábil, que seria o formato de moeda, que aparecer lá o R, cifrão de real. E para isso, que eu posso fazer? Clico com o botão direito no local que eu quero, formato de número. Essa seria uma das formas de alterar. Formato de número, daí eu venho aqui e escolho qual que é o formato que eu quero. No caso contábil, que é o que traz formato de dinheiro, né, que já aparece o símbolo do real. Teria outros também, de acordo com cada país, mas o nosso aqui é real mesmo, só deixo marcado, o R cifrão, e clique em OK. Observe que já foram feitos aqui os ajustes. Um outro ponto também, pessoal, que nós vamos fazer é a parte de classificação. Ou seja, eu posso colocar em uma determinada ordem. Por exemplo, aqui, como meus produtos lá na tabela, ele puxa uma determinada ordem dos produtos, que está na ordem alfabética, mas eu poderia modificar essa ordem. Clico no botão direito, venho aqui na opção classificar, daí eu posso escolher em ordem alfabética, a partir da coluna de produtos, que foi a que eu escolhi, ou posso escolher uma outra ordem, por exemplo, de Z a A, que seria uma ordem inversa, né? Observe que agora ele modificou a ordem. Eu também poderia, pessoal, mudar a ordem aqui dos valores. Clico com o botão direito, venho classificar. Digamos que eu queira, aqui vocês observam que a classificação ela tá pelo produto. Digamos que eu queira colocar aqui pela ordem dos valores. Quero do maior para o menor. Observa que ele fez a ordem do maior para o menor. Eu trabalhando aqui com uma tabela dinâmica com mais colunas, ou seja, mais campos de análise, eu poderia fazer essa análise a partir do campo que eu achar mais interessante. Beleza, pessoal. Um outro ponto também que nós vamos trabalhar é a análise de tabela dinâmica.
Quando eu faço isso, quando eu clico na tabela, nós já vimos na aula passada que aparecem essas duas guias aqui, né? Que seria análise de tabela dinâmica e guia de design. Análise de tabela dinâmica, ele tem aqui várias opções de recursos para mim trabalhar exclusivamente com tabela dinâmica. Por exemplo, uma das opções seria alterar o nome da minha tabela. Clico na tabela, venho aqui em análise da tabela dinâmica, clico nesse botão aqui e coloco o nome para a tabela. Digamos que essa tabela aqui seria uma tabela de tabela, colocar assim, tab produto. Aí, beleza. Enter. Então, o nome dessa tabela aqui, ó, é tab produto, prod, né? Ou poderia colocar o nome completo, aí vai de acordo com uma necessidade. Eu posso trabalhar aqui no Excel com várias tabelas dinâmicas. Por exemplo, vamos criar uma outra tabelinha aqui do lado. Qual que é o procedimento? Eu poderia primeiro selecionar ou poderia selecionar posteriormente. Vamos colocar agora um outro método, que seria eu clico no local que eu quero, inserir tabela dinâmica. Qual que é o intervalo? Ou seja, onde que estão os dados, minha base de dados, meu banco de dados? Eu venho aqui e clico nele. Daí eu clico e arrasto para marcar o local que eu quero na tabela dinâmica. O local aqui é o que eu cliquei inicialmente, então não preciso ir lá e clicar novamente. Clique em OK. Vocês observam que está criada agora uma segunda tabela dinâmica para mim inserir os campos que eu quero. Digamos que agora eu quero uma tabela de cliente. Eu venho aqui, puxo o cliente para o local que eu quero. Digamos que eu queira saber o mesmo valor total. Puxo para o valor. Observe que agora tem uma tabela dinâmica para trabalhar a parte de por clientes, correto? Eu poderia agora vir aqui também e mudar o nome dessa tabela. Ó. Tab clientes, né? Nossa. Vamos mudar aqui também, colocar no formato de contábil, que seria de dinheiro. Qual que é o procedimento? Botão direito, formato de número, contábil e OK. Aí, beleza. Então agora eu tenho uma tabela que seria por produto e tem uma tabela que seria por cliente. Eu poderia criar uma terceira tabela, pessoal, que seria uma tabela. Vamos criar agora uma por vendedor, por exemplo. Clico no local, inserir, tabela dinâmica, vou lá, seleciono o local que eu quero. Essa seleção aqui, pessoal, também eu poderia utilizar aqui pelo cabeçalho, ó, só clicando e arrastando. Aí vai depender do tipo de tabela. Se eu quero depois inserir novos dados, daí facilita pelo cabeçalho. Nesse caso aqui, vamos selecionar só a tabelinha mesmo, só a parte, porque é uma tabela pequena. Ok. Beleza, criei minha terceira tabela dinâmica. O que eu quero aqui, pessoal? Vamos por vendedor e valor. Valor total. Beleza, já está feito. Vou colocar aqui o formato de dinheiro, né? Formato de números, contábil e OK. Beleza. Então eu tenho três tabelas. Vamos nomear ela também. O procedimento para nomear, clico na tabela, venho aqui e coloco o nome. Tab vendedor. Então, pessoal, eu tenho aqui uma tabela cujo nome é Tab Prod, tem outra que seria de clientes, né? Tá o meu nome aqui, tá o nome da tabela, e tem outra que seria de vendedor, beleza? Por que eu preciso mudar o nome, pessoal? Dependendo do trabalho que eu estiver fazendo, a tabela que eu estiver fazendo, pode ser necessário eu vincular essas tabelas, que nós vamos trabalhar já já também. Então, eu tendo esses nomes criados, vai facilitar o meu trabalho. Beleza, pessoal? E aí, tá achando fácil, difícil, mais ou menos? Vamos continuar então. Um outro ponto, pessoal, que nós vamos trabalhar nessa aula, que seguindo aqui o meu roteiro aqui, seria, nós trabalhamos aqui o nome da tabela, seria atualizar a tabela. Porque vocês observam o seguinte, aqui eu tenho algumas informações, porém, digamos que eu faça alguma alteração na tabela, digamos aqui o nome da cliente, ó, vamos colocar aqui uma cliente, ao invés de Fernanda, vamos colocar Paulo. Digamos que eu tenho outra tabela de produto lá, esse produto aqui passou a ser
O que pode ser? Carne. Os demais dados, como é só um exercício, não vou mudar, mas digamos que eu mudei somente essa informação. O que mais? Eu tenho um vendedor aqui, vamos mudar esse vendedor para José. Beleza. Eu fiz essas alterações. Por exemplo, aqui Paulo, carne e José. Se eu venho aqui na tabela dinâmica, vocês observam que não mudou nada a princípio. Ó. Cadê o carne? A carne não está aparecendo aqui. O que eu posso fazer? Sempre que eu faço uma alteração na base de dados, ou seja, no meu banco de dados, para que essa informação venha para minhas tabelas, eu clico com o botão direito e mando atualizar dados. Quando eu fiz isso, vocês observam que a carne já passou a ser inserida na minha tabela dinâmica. Então esse é um recurso. Sempre que eu alterar, fazer modificações na minha tabela, eu devo atualizar ela por aqui. Um outro ponto, pessoal, seria alterar a fonte de dados. Por exemplo, essa tabela minha, essa tabelinha aqui, ela está buscando informações dessa parte aqui. Mas digamos que eu queira mudar. O que eu posso fazer? Eu venho aqui na análise de tabela dinâmica e vou modificar a fonte de dados, ou seja, de onde eu estou buscando a informação. Alterar a fonte de dados, e daí ele vem aqui para me selecionar. Digamos que eu queira agora selecionar somente até aqui, ó. Fiz a nova seleção e ok. Pronto, a minha tabela agora que eu marquei, ela está buscando os dados de uma tabela diferente. Beleza? Vamos mudar novamente essa fonte de dados, deixando a tabela completa. Do jeito que estava, para não me atrapalhar a construção dos demais itens. Ok. Beleza, pessoal? Moleza? Um outro ponto, pessoal, que nós podemos fazer seria o campo calculado. Por exemplo, eu tenho aqui essa tabela, que seria a tabela de vendedores, né? Digamos que eu queira saber aqui uma comissão. Digamos que eu vou dar aqui uma comissão de 10% dessa venda por vendedor. Eu poderia vir aqui na minha tabela original, que no meu banco de dados, inserir um novo campo e fazer o cálculo dos 10% em cima da venda de cada um. Ou eu poderia simplesmente aqui no meu relatório, que é o que faz a tabela dinâmica, criar o campo calculado. Para isso eu marco o local que eu quero criar, venho aqui em análise da tabela dinâmica e agora, pessoal, eu vou procurar o campo calculado, que seria aqui o campos, itens e conjuntos, e vem o campo calculado. Vocês observam que ele vem para essa telinha aqui, que é inserir o campo calculado. Agora eu vou buscar aqui o campo que eu quero. Por exemplo, eu quero fazer o que aqui? O valor total. Digamos que vamos aqui fazer uma exemplificação que esse valor total o vendedor vai ter 10%. Então eu mando inserir o campo valor total. Vamos colocar aqui 10% seria o que? Vezes 0,10. Isso. Vamos colocar aqui o nome por exemplo, comissão de vendas. Aí, beleza. Então o que eu fiz aqui? Eu falei que o campo valor total vai ser 10, vou ter um valor de 10%, que vai ser o campo comissão de vendas. Adicionar. Ok. Vocês observam aqui que foi criado um novo campo, que seria comissão de vendas. Então, pessoal, vocês observam aqui que o meu campo foi adicionado a essa tabela dinâmica uma coluna. Então, com essa ação do campo calculado, eu posso acrescentar a tabela sem mexer na minha base de dados. Daí vocês observam que aqui eu posso inserir de acordo com a necessidade. Eu tenho aqui somente na parte da tabela dinâmica, ou seja, somente no relatório, mais uma coluna acrescentada. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer assim. Por hoje é só essa aula 25. Na próxima aula nós vamos continuar a parte de tabela dinâmica, que é fazer uma continuação, que seria a aula 26. Pessoal, eu vou pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente. Porque basicamente, essas aulas que a gente está criando aqui no Excel para vocês,
ela não tem nenhum custo, a gente está colocando no YouTube. O pagamento que vocês podem nos dar seria clicar no joinha, se inscrever no canal para sempre estar recebendo essas aulas, ajudar a gente lá nos comentários, comentando as aulas e compartilhando com um amigo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.